Ai, ai. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Vamos tentar chamar o nosso uma live legal. Vamos ver se a gente consegue chamar aqui o nosso Michel Costa, nosso convidado aqui de hoje, para a gente tentar falar aqui um pouquinho a respeito de hoje um tema não tão vinculado ao mundo do direito, ao mundo exclusivamente ao mundo do direito, né? Ao mundo do jurídico, mas tentando falar especificamente sobre a temática da tecnologia e da inovação. Então, já estamos aí visualizando aqui o seu Michel. Fala, Gabriel. Nos escuta, Michel? Tudo certo? Tudo certinho, tudo bem. Beleza. Então, fazendo aqui uma rápida introdução para a nossa turma hoje, Michel. Quem está aqui nos assistindo, quem está prestigiando aqui para te ouvir um pouco, o Michel é um cara do mundo da inovação aqui em Porto Alegre, o mundo da tecnologia. Está muito empenhado com tudo isso que está acontecendo atualmente nessa questão de crise, na questão toda de Covid-19, além de uma série de outras atitudes, uma série de outras atividades que vêm sendo implantadas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e que a gente pode tentar conversar um pouquinho para tentar mostrar para todos vocês, para quem está nos assistindo aí, o que está sendo feito em Porto Alegre, o que realmente a gente pode fazer para contribuir, para participar e nos engajarmos nesse movimento em prol da superação dessa crise que a gente está passando. Então, como o nosso convidado é o Michel, aproveito para te passar a bola, Michel, e se tu, eventualmente, se quiser falar um pouquinho da tua trajetória, inicialmente até a gente poder chegar no momento de se conversar a respeito das iniciativas todas que estão sendo feitas aqui por Porto Alegre, pelos hubs de inovação. Fica à vontade, te agradeço desde já o comparecimento, a parceria aí para nos ajudar, para escutar e para dividir um pouco as tuas ideias, as tuas informações e o teu conhecimento sobre o tema de uma questão que pode ajudar muita gente aí. Contigo, te Perfeito. passo a bola. Obrigado. Eu que agradeço o convite aí. Boa noite, obrigado para nós poder bater um papo, né? Acho que a gente já está agora cada vez mais aprendendo a conviver com essas tecnologias todas, né? A gente está brincando aí que estamos em calls infinitos desde o início do dia. Parece que estamos trabalhando bem mais do que quando podia sair de casa, né? E falando um pouquinho assim do histórico, eu venho do mercado corporativo, venho do mercado de tecnologia, tive uma passagem pela gestão pública, enfim. Depois me foquei na parte de investimento de startups, seleção de startups. E hoje, atualmente, o que mais a gente tem feito e tem atuado muito fortemente é em três pilares, né? É o que a gente chama de inovação corporativa, de fazer matchmaking entre grandes corporações e startups, uma parte de hubs de inovação, onde a gente concentra as nossas atividades educacionais e faz um pouco do que a gente mais gosta, que é o Founder Institute, que é a grande paixão aí, né, que a gente representa a maior aceleradora de startups early stage do mundo aqui em Porto Alegre, e Legal. também a questão de investimento, né? Então a gente também tenta estar inserido no ecossistema. Esse é rapidamente assim, um pouco do histórico, mas o que a gente tem feito muito é entender que startup é muito mais um momento de vida, é muito mais o mindset, como a gente fala, do que efetivamente ser pequeno ou grande, né? Eu acho que é a forma como a gente reage. Alguém lá em dezembro de 2019 resolveu resetar o mundo, né? E não era ninguém grande, ninguém poderoso, ninguém com muito dinheiro, era um vírus. E agora tudo que a gente planejou de férias no final do ano, férias no meio de ano, a metas, foram simplesmente dizimadas, né? E como é que a gente vai conviver com isso tudo? Tá bem. Não tem como a gente prever realmente, a gente tenta
a gente tenta discutir muito esses conceitos de ter a tentativa, às vezes talvez a falta, a falsa ilusão de querer ter domínio sobre as coisas para conseguir garantir o que tu vai fazer, de que jeito, tentar dominar o que está acontecendo, mas muitas vezes as forças externas são mais fortes e todo o planejamento que é feito para 2 anos, a gente acaba tendo que fazer uma alteração em 2 dias, 3 dias, para mudar todo um conceito do que está acontecendo. E até nessa linha, então, Michel, nos conta um pouquinho, em função mais especificamente da crise, da discussão Covid e tudo mais, o que esse segmento, o que essa galera de inovação, o que essa turma do empreendedorismo está fazendo, o que já está surgindo aí daqui a pouco de medidas, de soluções, de dicas que podem ser passadas, o que está acontecendo nesse ambiente hoje? O que eu acho, né, que a gente aprende efetivamente com um processo como esse que a gente está vivendo, é a capacidade que a gente precisa ter de se reinventar rapidamente, né? Então, assim, a gente pode e deve viver o que a gente comenta, que é o luto, né? Tu sofre aí 1, 2 dias, tomou aquela pancada e vamos de novo, né? Então, o que a inovação agrega muito nesse processo é te dar as ferramentas, sabendo que o mundo não é mais previsível, sabendo que a gente não tem mais certeza de nada, como que a gente vai poder reagir a qualquer momento, como que a gente vai poder utilizar essas ferramentas e mobilizar. E aí, eu acho que até pelo que vocês da Legal Experts viveram aí no último semestre, né, nos últimos meses, vocês começam a ver coisas que o mundo também, a forma de se reorganizar para contra-atacar, ela não está mais pressuposta em competição, ela não está mais pressuposta em concorrência, ela não está mais pressuposta em oportunismo, que são algumas linhas tênues, né? Então, a gente está vendo muitas empresas que vão ter que navegar entre o oportunismo e a oportunidade. Sim, a gente tem uma grande oportunidade, que é combater esse processo, mas a oportunidade não pode se transformar em oportunismo, onde a gente sobrepõe um objetivo econômico, alguma coisa, em cima do objetivo maior, que uma situação dessa é um acidente aéreo, né? A gente primeiro precisa colocar o oxigênio no adulto e depois na criança, por mais dó que a gente tenha da criança. Então, nesse momento, a gente precisa fazer uma contenção, precisa conter esse processo, mas ali na frente a gente tem que se preocupar com as questões econômicas de como a gente vai reagir isso tudo. Então, na última semana e meia, vamos imaginar assim, principalmente na rede da Founder Institute, que é uma rede global, só que no Brasil são 1.200 mentores, cada um ficou com a responsabilidade nos seus países, nas suas cidades, de buscar o ecossistema, encontrar as pessoas que fazem parte e tentar viabilizar ações para que a gente pudesse efetivamente entregar algumas coisas práticas. Então, hoje o que está acontecendo de uma maneira bem consistente, bem objetiva, tem 2 movimentos, tem todo um movimento social, né, que eu acho que é importante, de impacto social, de tentar arrecadações de dinheiro para pessoas que estão em vulnerabilidade social, autônomos, alimentação, material também de consumo e equipamento para os hospitais de saúde, para as instituições de saúde, que são várias iniciativas, mas efetivamente na questão de inovação, empreendedorismo e tecnologia, tem 2 grandes ações acontecendo hoje em Porto Alegre, que foram disparadas na última sexta-feira. Um é um hackathon, é o Hack for Brasil, que está sendo coordenado pela aceleradora Grow. Explica só para o pessoal, alguns aqui talvez não tenham familiaridade com os termos e com as expressões. Então, o hackathon, vamos lá, até para a gente conseguir estar na mesma página. O hackathon, perfeito. O hackathon nasceu alguns anos atrás, é uma maratona hacker, né? Então, a questão do hacker, né, ficou sempre muito vinculada à questão do bandido, aquele que entra lá e rouba informações, enfim. Mas o hacker, na verdade, é uma pessoa que tem capacidade de entender um sistema e fazer ele funcionar de uma forma diferente, normalmente mais leve, mais rápida, mais barata e mais eficiente. Então, quando a gente fala no empreendedorismo, em hacker, é hackear o sistema, né? Então, os hackathons são maratonas, onde a gente determina um período para resolver um problema. Tem que ter efetivamente um desafio.
Então, como sempre, todos esses eventos eles eram físicos, né? Então a gente reunia de sexta, sábado e domingo várias pessoas num determinado local que viravam as noites tentando resolver soluções, resolver problemas e entregando soluções em 50 e poucas horas nesse processo todo de acontecer. O que acabou acontecendo é que não é mais viável as pessoas se encontrarem e a gente teve que bolar um hackathon online, né? Então esse hackathon está completamente remoto, com as pessoas nas suas casas trabalhando. Imagina, né? Desenvolvedor que nunca se conheceu, mentor que nunca se conheceu, cara de negócios, TI, especialistas na área de saúde, enfim. Então hoje está rodando, já está aí no 4º dia, são as primeiras entregas, tem mais de 2.000 pessoas conectadas online. Um hackathon normal, tem em torno de 100 pessoas, né? 110. E hoje a gente está com 2.000 conectadas, considerando que algumas tem um time que a gente chama de América Eurásia, porque são participantes dos Estados Unidos, da Ásia e da Espanha. Então, quando a gente poder... Todo mundo junto. Quando a gente poderia imaginar essa diversidade que está conectada para resolver problemas. E, obviamente, tem que ter uma plataforma para fazer isso, coisas para fazer isso. E aí o ecossistema reage muito bem, né? Não existia e não existe ainda uma plataforma 100% adequada, e tem um grande mentor, aí, um grande parceiro da Founder Institute aqui no Rio Grande do Sul, que é o Gabriel Engel, da Rocket Chat, né? É um unicórnio que fica ali escondidinho perto do Guatemi, né? Todo mundo fica elogiando aí o WhatsApp, o Slack, né? E o cara que vai derrubar esses caras todos aí, que é uma puta ferramenta open source, já recebeu alguns milhões de dólares de investimento, é a Rocket Chat aqui de Porto Alegre. Então o Gabriel se conectou rapidamente, se mobilizou, entregou toda essa plataforma, e as pessoas podem acompanhar no endereço. Depois eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, porque eu estou no celular, é covid19.rocket.chat. Obviamente, as pessoas agora não vão poder participar, porque tinha um período de inscrição, né? Mas já podem acompanhar os resultados, enfim, são mais de 30 instituições. Esse endereço que você colocou aí embaixo, a gente tem condição de dar uma olhada no que está acontecendo lá. O que está rolando, né? Então, tu imagina, em menos de 5 dias, são mais de 30 instituições, 2.000 pessoas, que devem gerar aí, que foram selecionados em 50 times, e a gente busca aí ter 10 ideias no final para se transformarem em startups. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, o hackathon é a primeira fase, aquela fase inspiracional, é a fase da ideação, quando eu pego essas ideias e algumas, obviamente, vão morrer e outras vão poder virar empresas. E o segundo, que ainda está aberto, esse daí já é numa segunda fase. Então, aqui eu estou ideando coisas, estou pensando coisas, e nós estamos numa situação de crise, né? Então, não dá tempo de que as ideias aconteçam, né? Que as ideias sejam colocadas em prática. Vira alguma coisa mais materializada ainda. Mais ideias por mais rápido. E boas ações, temos muitas já, possivelmente. Muito, né? Tanto é que a gente diz que ideia não vale nada, né? E quando um empreendedor vem com aquela conversa, eu vou te contar a minha ideia, mas preciso assinar um termo de confidencialidade, velho, pega o rumo e dá corda, porque, né, se a tua ideia não sobrevive a uma conversa de 2 pessoas num mundo com quase 7 bilhões de pessoas, tu acha que ninguém já teve a tua ideia, né? Então, a grande certeza, né, o grande desafio é a execução, é quem executa melhor, né? Uma outra atividade que a gente está apoiando muito é uma atividade do Pacto Alegre, né, que é o Start Health, né? Essa já é efetivamente uma coisa mais de guerrilha. A gente abriu do dia 24 ao dia 31 de março. Explica o que é guerrilha, para não ficar nenhuma impressão também atrapalhada aqui. Só para não ter negativa. Problema. Efetivamente é exatamente o que a palavra quer dizer, né? Tu se reúne com o mínimo de ferramenta que tu tem, se mobiliza do jeito que tu pode para atacar um inimigo que é maior e mais poderoso que tu.
não necessariamente isso tem a ver com Farc, com comunismo, com coisa que valha, né? Basicamente é uma força-tarefa de poucas pessoas que se mobilizam rapidamente, né, para selecionar empresas já não no estágio de ideação, mas no estágio que tem produtos prontos. O que tem pronto que tu nunca conseguiu testar porque tinha que conseguir o contato, tinha que falar com a pessoa, tinha que iniciar. Me diz o que tu tem de bom, vamos testar e vamos ver se a gente consegue colocar isso em prática e doar para a prefeitura. Então está tendo toda uma mobilização para a prefeitura ou para qualquer órgão do Estado, de saúde, enfim, que possa consumir essas soluções, porque aí de um outro lado entra essa questão toda de financiamento privado, que está se mobilizando para poder financiar e doar essas soluções, né? Então é pactoalegre.com.br deixa eu conferir aqui para ter certeza. pactoalegre.poa.br start.health. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar digitar aqui para a galera. Esse aqui, então, quem tiver alguma startup ou empresa com produtos e serviços que possa ajudar diretamente na questão do coronavírus agora, né, que possa ser implementado, teleatendimento, consulta, telemedicina, inteligência artificial para poder selecionar as pessoas para que elas não entrem em fila, medicamento, teste rápido de qualquer tipo, esse é o objetivo deste processo, né? Que é o objetivo de fazer com que a gente consiga selecionar boas soluções para Porto Alegre, para o Estado e para o Brasil, né? A gente já tem inscrição, por exemplo, de uma empresa canadense que faz gestão de risco com algumas informações. Então, ele pega tudo aquilo que a gente está normalmente hoje nos bots, que são esses robôs que nos respondem automaticamente, né, no Facebook, no WhatsApp, enfim, e sim, conforme a gente vai dando as nossas respostas, ele vai dando algum tipo de indicador, já dizendo qual é a previsibilidade que eu tenho ou não, que eu preciso ser atendido. Vamos lembrar que isso não vai ser a última e não foi a primeira pandemia ou qualquer coisa que o valha, que vai nos afetar. Então, nada disso vai se perder. Eu acho que a gente está efetivamente fazendo isso mudar o mundo. E uma outra coisa muito legal, a gente está convivendo, né, com o ecossistema da comunidade RS, tem até uma página, enfim, a galera da comunidade RS criou um movimento que não tem dono, é uma rede, enfim, que foi potencializando várias startups que estão com soluções. Então, a gente tem alguns orgulhos, né, dentro desse movimento todo nas últimas semanas, que são até algumas startups que são da Founder, junto com outras tantas, que estão criando grandes serviços, né? Então, o Agidesk, que é uma plataforma de gestão de trabalho remoto, liberou os seus serviços gratuitamente para apoiar quem está em home office, porque as grandes empresas, elas têm mais capacidade, capital e dinheiro para se mobilizar, mas o pequeno e o médio e a própria startup às vezes não está preparada para ter as ferramentas para home office. A iPay, que é uma startup de Gravataí, que faz parte de assinatura, meio de pagamento. Acelera Doutor, que é uma outra startup de conteúdo que ensina as pessoas a viverem esse mundo online, né? A gente acompanhava, parecia uma coisa tão distante, agora tu abre o Instagram, é live do início ao fim, né? Parece que está todo mundo fazendo live. Amanda Med, que é uma outra startup também que disponibilizou farmacêuticas para poder atender remotamente as pessoas e faz entrega de medicamentos em casa. A Local Farms, que é de entrega de orgânicos, né? Incrível. A gente viu nascer uma ideia do zero em novembro e eles estão crescendo 800% ao mês agora, porque, né, todo mundo não consegue fazer as compras. Então, tu vê o ecossistema se conectando efetivamente com iniciativas para seleção, mas é um organismo vivo que se conecta, né? O Acelera Doutor se manifestando aí, ó. Fábio mandando o alô dele aí. Legal. Grande Fábio Júnior, né? Então, é uma coisa interessante a gente ver toda essa movimentação dessas empresas
E também as empresas grandes, né? As grandes empresas, hoje a gente teve um conference call com a PicPay, né? Como que a gente pode ampliar o máximo possível essas transferências financeiras sem contato, né? Seja A para PicPay é vinculada, arrecadação. a PicPay é vinculada ao Banco Original, né? Só para a gente também situar Não, todo mundo. é o grupo JBS, que é dono do Banco Original, também é um dos grandes acionistas da PicPay, né? E a gente está falando com eles porque também tem uma outra grande iniciativa, que é a Moeda do Bem, né? Que também são fundadores, né? Que estão lá no Founder, que se mobilizaram rapidamente e já arrecadaram mais de 60 mil reais para ajudar os autônomos, por exemplo, do Morro da Cruz. Então, toda essa questão hoje de pagamento sem contato, né? Porque eu acho que todo mundo começou a se dar conta, né? Que a catraca do Zafari é um ponto de contaminação, Isso. o botão do elevador, né? Quem que digitou a última senha nesse POS, né? Que é a maquininha de cartão de crédito. Então, a gente começa a pensar o quanto a gente está exposto. Então, Gabriel, assim, de uma maneira bem objetiva, eu acho que nos últimos 2 anos o ecossistema gaúcho, ele efetivamente está amadurecendo, né? A gente, durante muito tempo, viveu das nossas façanhas, mas, né, elas eram um passado distante. Aquilo que era a nossa casa de veraneio aqui, que era Florianópolis, enfim, se tornou nos últimos 15 anos disparado um dos maiores sistemas de inovação aqui do nosso lado. A gente perdeu esse bonde, mas eu acho que nos últimos 2 anos, com uma série de atividades, uma série de pessoas e muita gente se integrando, o ecossistema amadureceu a ponto de reagir rapidamente como reagiu nessa última semana, e vai ter que continuar reagindo, porque nós estamos, de novo, falando só da primeira parte, né? Que é a parte de salvar as vidas. Mas depois nós estamos salvando os CPFs, depois nós vamos ter que salvar os CNPJs, né? Então ainda vem muita coisa pela frente É aí, verdade. porque vai se reinventar, né? Eu vejo coisas do tipo, né? A gente convive com grandes corporações, acho que tu também, na tua experiência profissional, teve muito isso, que fazia convenção, juntava 50 pessoas em São Paulo Isso. e levava todo mundo, e vamos fazer reunião. Não, e tu tem que vir aqui me visitar, não pode fazer uma videoconferência porque eu quero te ver, blá, 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 blá. Isso. Isso não volta mais. Isso não volta mais. Então, assim, Ninguém mais vai a gastar quantidade. comprando passagem aérea para fazer reunião que poderia ser Ah, discutida via qualquer videoconferência agora. Isso não volta beleza, quando mais. for para implantar o trabalho, nem para assinar o contrato mais o cara precisa ir, né? Então, essa é a grande verdade. Mudou muito, né? A gente está ficando. E eu me lembro, tu é novo ainda, eu sou mais velho. Eu li um artigo alguns anos atrás que dizia o que fizemos com o tempo que economizamos. Então, na minha época, para ir no banco, descontar um cheque levava uma semana. Tu tinha que levar, conferir a assinatura lá efetivamente. Para te mandar alguém, não sei se pode falar se fuder na internet, mas para te mandar alguém se fuder, tu tinha que escrever Para uma convidado carta. tu pode, eu não posso, né, cara? Mas vai Né? falando dele, depois eu dou Tu, um jeito. tu tinha que escrever uma carta e mandar pro cara. Hoje tu vai ali no WhatsApp e já dá tempo de brigar, desbrigar. Então, o que a gente fez com esse tempo todo? Que a gente economizou, né? Que tinha que fazer esse processo todo. A gente consumiu. E a gente está vivendo isso agora. O que aconteceu com o tempo que a gente tinha para sair de casa, para se deslocar até o escritório, para parar, para almoçar, para voltar, para tomar um café, para ir ali na Copa interagir com os outros colegas? Sumiu. Um belo dia alguém foi ali na catraca, virou a chave e nós estamos todo mundo em casa trabalhando mais do que a gente trabalhava no normal. Uhum. Isso não vai voltar. Não vai voltar. Então, tem um processo aí que todo mundo aprendeu e como é que a gente vai se preparar para esse novo mundo. Então, tem um momento de crise que a gente está reagindo, mas eu acho que a gente também começa a ter que pensar e analisar um pouco mais como que a gente vai fazer isso tudo. Eu fico pensando no mercado educacional, por exemplo, né? Por que eu vou pagar X mil reais agora para fazer uma determinada pós, um determinado curso, alguma coisa, e me reunir com as Uhum. pessoas? Se eu vou poder ter a mesma experiência, não a mesma, mas muito próxima, e no final do curso a gente se conhece no jantar da formatura. Então tem muita coisa que vai mudar, né? Nessa linha de educação, até já fazendo um gancho com uma questão que a gente vai trazer na semana que vem, segunda-feira que vem, nesse mesmo horário nosso, das 19,
a gente vai justamente conversar com o professor Ricardo Lupion, que é um no meio jurídico, é um cara muito conhecido, muito bem conceituado. Ele foi head de departamento jurídico e ele é dentro da PUC, hoje Rio Grande do Sul. Ele é dentro do direito, é o professor que vem tentando trazer a temática e a pegada de inovação para o mundo do direito e todas as dificuldades para isso. E o que ele vai tentar conversar com a gente na segunda é justamente essa transição forçada que as universidades, no caso, tiveram que fazer em função da crise que foi gerada de um dia para o outro. E aí ele vai trazer os exemplos de tudo aquilo que eles tiveram que tentar movimentar junto à universidade. Não é um exemplo dele, isso foi trocado entre todas as grandes universidades da região. Então ele vai contar a dificuldade, ele vai contar a birra, talvez, ou a dificuldade dos professores mais tradicionais, e a gente está falando até de um cara na linha do direito, em implantar uma forma nova realmente de conseguir atuar. Vamos ver aqui, eu acho que... Vamos tentar chamar de novo aqui o Michel, porque eu acho que ele caiu na nossa super conexão. Isso acontece quando a gente tenta fazer as coisas ao vivo. Então, vamos ver se ele consegue entrar de volta. Vamos lá, Michelzinho. Transmitir ao vivo. Cadê, Michelzinho? Vamos ver. Vamos tentar adicionar de novo o moço aqui. Vamos ver se ele vem. Mas aproveitando, a gente também quer reiterar. O bom é que eu caí enquanto eu escutava, então não teve problema nenhum, tá tudo certo. Não, mas se não fosse, a gente também dá um jeito. Então, segunda-feira que vem, a gente vai estar também falando sobre esse novo universo que acabou trazendo o mundo da educação e as dificuldades todas que vieram, que virão, e, cara, a gente tem que aprender a lidar com isso. De novo, aquilo que estava sendo dito lá no início, o que planejou, toda aquela imersão de planejamento estratégico para o ano inteiro, ela vai por água abaixo num final de semana em função de um decreto municipal, presidencial, estadual, que manda fechar os ambientes de ensino físicos. A gente não se dá conta, mas a gente passou, né? E passa por vários momentos. Então, todo momento se discutia telemedicina, teletrabalho, home office, uma série de coisas, né? A tecnologia, mas não é a mesma coisa, o EAD não tem isso, enfim. Então, tem todo um processo que as pessoas têm dificuldade em fazer a adoção desse processo, né? Mas eu fiz uma analogia 2-3 dias atrás agora, né? Com outro call também. E aí o que acabou acontecendo? A gente está vivendo como se fosse uma grande greve dos bancários. A melhor forma de ser treinado em home banking e atendimento remoto e aprender a usar o app do banco é quando tinha greve. Nos cortavam completamente o acesso àquela instituição e eu tinha que aprender a acessar aqueles produtos e serviços de forma digital. De uma maneira bem mais drástica foi o que aconteceu. Todas as tecnologias estavam aqui disponíveis e a gente não usava. Então dá um lockdown desses e a gente é obrigado a usar. Tem uma teoria que diz que tudo que a gente vai poder aprender e usar até 2050 já foi criado. Nós temos que exercitar essa criatividade de conectar e fazer o melhor uso disso, né? Então a gente tem pouco espaço para invenção, mas muito espaço para criatividade. Como utilizar tudo isso que está pronto? Então, vem por aí uma reinvenção dos próprios professores, do próprio ensino, de uma forma muito, muito objetiva, né? A gente fez um trabalho há algum tempo atrás aí, a gente é parceiro da Fevale, e algumas discussões, por exemplo, que se avaliam que o carro autônomo poderia ser uma ameaça para o estudo universitário, sem falar da vontade das pessoas quererem fazer universidade, né? Eu tenho uma filha de 8, uma de 6, quando elas tiverem na época de fazer o que seria, o que hoje nós conhecemos como universidade, a gente não sabe efetivamente o que vai ser. Mas partindo do princípio que eu posso ter EAD, posso ter toda essa comunicação, e eu vou ter no futuro um carro que se desloca sozinho,
Por que não estudar no momento que eu estou dentro deste carro, me deslocando 1, 2 horas por dia? Né? Porque por mais tecnológico que seja, um engarrafamento de carro autônomo continua sendo um engarrafamento. A diferença só é que não tem o motorista. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Então, tem muita coisa que é nova, que vai acontecer, né? A inovação, ela tem a liberdade poética de errar, né? A gente tem essa missão de conectar as grandes corporações que não vão mais morrer, elas já se descobriram, mas pegar todo esse novo movimento de quem quer reinventar algumas coisas e tentar caminhos mais rápidos e mais fáceis para atingir esses objetivos. Agora, com certeza, o home office e o estudo me parece que vão ser as coisas mais imediatamente impactadas assim no curto tempo. E nessa linha de quem está nos assistindo, quem vai ter condição de verificar depois o vídeo, continuar conversando com a gente nas próximas interações que vão acontecer e tudo mais. Em Santa Catarina, você já falou ali especificamente do polo que fica lá, a CAT, né? Na CAT tem aquele polo magnífico deles, com aqueles grandes sponsors, com grandes empresas que estão lá bancando toda aquela estrutura e muita conexão acontecendo e muita gente nova aparecendo e muita empresa surgindo. Se a gente fosse falar aqui um pouco mais para a nossa aldeia, aqui trazendo um pouco para a questão gaúcha, Porto Alegre, o que a gente tem hoje, quem tiver interesse em conhecer, em saber um pouco mais, onde é que a gente pode se dirigir, com quem que a gente pode falar, o que está acontecendo por aí, quais são os pontos interessantes que nós temos para estar nos conectando, o que a gente pode fazer realmente para, como está aqui na manifestação, para nós nos reinventarmos, né? O que a gente precisa fazer, aonde a gente pode buscar um emparceramento para isso. Perfeito. Assim como eu te disse, o ecossistema evoluiu muito, né? A gente passou a ter muitos espaços, né? Então a gente tem os parques tecnológicos, tem o Parque Tecnológico da URGS, tem o Parque Tecnológico da PUC, tem o Parque Tecnológico da Unicinos, tem o Parque Tecnológico da Fevale, tem todo um movimento esse de inovação do Pacto Alegre, mas uma coisa que a gente sempre acreditou muito, né, é que quem faz os espaços são os conteúdos, né, e a gente sempre acreditou muito em ter um espaço que tivesse significado, né, então há 1 ano e meio atrás, já em parceria com a Fevale, a gente desenvolveu os hubs de inovação que chama ExoHub. Deixa eu só verificar uma coisa, Michel. Tem alguns aqui que estão dizendo que deu uma travada. Tem alguém aí online que pode nos comentar se está travado o nosso vídeo, se está ok? Tem o pessoal entrando. Se alguém tiver condição de sinalizar se a conexão está ok, se puder nós dois a gente está se falando aqui, né? A gente está aqui bem. Igual, a gente está achando que está tudo certo. Normal. Tá ok. Então tem aqui já gente respondendo que tá ok. Então segue o baile. Então, a gente criou um ano e pouquinho atrás o ExoHub, né? O ExoHub é um centro de inovação, é um espaço que mais do que a parte de conexão física, que ela efetivamente é uma coisa importante, a gente acredita que por mais que diminua, ela vai retornar em algum momento, né? E o conceito desse hub de inovação sempre foi conectar a academia, então a gente tem uma parceria com a Fevale, a gente já opera há mais de 1 ano em Novo Hamburgo, dentro do Hub One, então lá é o ExoHub Maze One. A partir do final do ano, a gente lançou aqui em Porto Alegre, no Hub Porto Alegre, o ExoHub LIA, que é o Laboratório de Inovação Aberta, e aqui a gente vai promover muito isso, né, que é um processo de conexão entre a academia, o mercado das startups, o mercado corporativo e curadores, que representem a sociedade civil. Então, alguns exemplos muito legais que a gente já tem nesse novo hub, que vai inaugurar agora, né? A gente teve um atraso por causa da pandemia, como todo mundo, mas inaugura provavelmente em abril. A gente, por exemplo, vai ter para o mercado de vocês, do Legal and Law Techs, né? O primeiro laboratório físico da B2L, então vai ser o AB2L Aquário, onde a gente tem a AB2L e alguns outros parceiros como curadores, né?
e esse processo todo de curadoria conectando os membros corporativos e as startups. Então, ali também vai ser a operação do Founder aqui no Rio Grande do Sul, é onde a gente tem todas essas aulas do Founder Institute. Então, a gente tem 6 laboratórios. Laboratório de Educação, Laboratório de Legal e Lawtech, o Laboratório de Smart Cities, o Laboratório de Open Innovation, né? E o Laboratório de Funding, de financiamento. Então, a gente tem o objetivo, quase como se fosse um templo, onde a gente pudesse se conectar fisicamente e estar discutindo inovação, conteúdo, resolvendo problema. Porém, uma coisa que a gente já se antecipava, porque a gente entende que ambientes físicos não exponencializam, né? Eles não crescem de forma exponencial, a gente já estava no nosso escopo, e nasce o prédio, com um conceito completamente online, para que tenha todo esse conteúdo, essas coisas sendo gravadas e distribuídas no prédio. E agora se tornou não só uma questão de uma decisão acertada, mas também uma questão muito, quase que imprescindível agora. Então hoje, o ExoHub, né, ele participa de 4 espaços. Em Novo Hamburgo, o ExoHub Maze One, que é dentro da Fevale. Em Canoas, a gente participa no Habitat, que é um laboratório de infraestrutura, sustentabilidade e mobilidade, em parceria com uma grande empresa de engenharia, que é a STE Engenharia. Inauguramos, né, o ExoHub LIA, que é focado nesses laboratórios de educação, fintech, me esqueci do fintech, então é Legal e Lawtech, Fintech, Smart Cities, EdTech, que é educação, Open Innovation e o de Funding. E também eu vi aqui uma grande parceira nossa, que é a Camila, do Now Live Spaces. Então, dentro do Now, que é um outro espaço de inovação super legal no 4º distrito, a gente está colocando a nossa unidade de impacto social, que vai ser o ExoHub LIS, né, que é o Laboratório de Impacto Social, porque a gente entende que a inovação e a responsabilidade social andam juntas, né? Não adianta a gente ter mestrado, pós-graduação em Harvard, MIT, o cacete, papapá, bate o carro, perde os documentos, vai parar no HPS. Então, a gente tem que tratar também de todo o que está à nossa volta com muita responsabilidade, porque a gente não vive em bolhas, não vive em clusters, a gente precisa efetivamente que a inovação, a tecnologia faça parte da paisagem, né? Isso tem que fazer parte do processo, tem que ser uma coisa natural às nossas vidas, viver mais, melhor e bem. Então, te respondendo de uma maneira bem objetiva, a gente vai concentrar na Cândido Silveira 198, que é próximo, é uma travessa da 24 de outubro, né, na Auxiliadora. Escolhemos muito bem esse lugar para estar próximo de tudo e de todos. Vai ser o primeiro parque tecnológico fora de um campus universitário, para ser completamente integrado com a comunidade. Está todo mundo convidado para que possam participar, integrar, trazer as suas ideias. A gente tem aquele jeito, né? Tô vendo a Gabriela aqui, né? E tô falando contigo, vocês participaram do Founder, né? Então, assim, ideia ruim, a gente não passa vontade, a gente diz que é uma bosta mesmo, manda estudar de novo, volta, né? Mas vai ser um ambiente para a gente enfrentar isso juntos, né? Porque empreender é uma coisa solitária, né? Quando dá sucesso, enche de amigo, né? Mas quando a maior parte da jornada é complicado. Não, e a gente pode falar isso, eu posso falar isso de carteirinha, vamos dizer assim, porque foi feita toda uma preparação, a gente tinha toda uma atividade proposta para a Legal Experts, para que a gente está na semana, hoje é exatamente a semana onde nós faríamos o lançamento de todo o projeto da Legal, com seus cursos, com a captação de aluno, de cliente, com tudo, e nós também tivemos que absolutamente travar todo o procedimento que a gente estava imaginando implantar em função da crise, da discussão e do demônio Covid aí que está acontecendo. Então, todos os nossos planos foram realmente interrompidos, a gente está tendo que refazer, reposicionar, que é o que a gente está falando desde o início, né? A necessidade de ser cada vez mais rápido, de ser cada vez mais, não necessariamente os maiores vão seguir sobrevivendo, mas os mais rápidos, aqueles que se adaptarem melhor às alterações todas de cenário que fatalmente vão continuar acontecendo. Então, acho pegando esse teu gancho, imagina assim, né? Vocês tinham todo um planejamento,
mas ainda não tinham começado, né? Eu tive um call semana passada com um cara que eu admiro muito, que é o Pedro Englert, um dos fundadores da Startse, né? Que Sim. atualmente é o CEO da Startse, não sei quem conhece ou não a Startse, mas a Startse é uma grande empresa de educação e muito do seu faturamento, e é uma empresa que vem crescendo espetacularmente nos últimos anos, né? Atingiu faturamentos bem expressivos, né? Da ordem aí de mais de 70 milhões de faturamento num ano, e que boa parte do seu negócio de educação era conectar pessoas em eventos com 3, 4 mil pessoas em São Paulo e fazer missões para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, para a China e para Israel. Então, tu imagina por uma empresa como essa, que está toda já estruturada, com funcionário, com tudo, ter que se reinventar nesse processo. E foi uma frase que eu peguei dele, que é isso, ele disse assim, todo o meu planejamento de dezembro foi dizimado, e eu só tenho 2 oportunidades, né? Enfrentar isso com todas as ferramentas que eu conquistei com conhecimento, né? Ou entrar para a turma do que cada dia que passar vai ser sucumbido por essa onda. E é incrível, porque a Startse, em uma semana, criou um movimento que chama Restartse, né? Que já está com mais de 45 mil pessoas inscritas, que estão consumindo conteúdo de altíssima qualidade em 4 lives diárias completamente gratuito. Então, tu imagina o desafio de quem já faturava milhões e daqui a pouco vê o seu negócio comprometido, né? Obviamente que não teve nenhum comprometimento, porque eles são muito grandes, mas a forma como tu tem que reagir e que tu tem que te implantar. Então, tenho certeza que vocês não abandonaram a Legal Expert, tanto é que a gente está aqui, né? Fazendo live e se reinventando, porque a gente precisa aproveitar esses momentos, né? Eu acho que daqui vai surgir muita coisa boa também. Tá, beleza. Michel, a gente já passou um pouco do horário que a gente tinha combinado aqui contigo também. Então, te agradecer pelo papo, pela possibilidade de conversar e aprender um pouquinho mais e saber o que está acontecendo nesse nosso ambiente de inovação aqui na Aldeia Gaúcha, mais propriamente dito. Quem eventualmente quiser contatar contigo, saber mais um pouco a respeito dos projetos, das atividades, dos locais onde tudo isso está rolando, como é que o pessoal pode fazer? A gente pode ir aqui pelo Instagram mesmo, pode ir pelo LinkedIn, né? Que também fica muito fácil. E eu queria aproveitar esse momento, além de te agradecer, eu vou deixar aqui o link do Founder Institute, que é um processo bem interessante que a gente conduz aqui. Vocês tiveram a oportunidade vivencial, né, de passar por isso. Então, a gente também está com todas as inscrições abertas. Então, seja pelo LinkedIn, seja pelas páginas ou pelos eventos do Founder, online e offline, ou seja, aqui pelo Instagram, a gente está à disposição para apoiar todo mundo que tenha alguma iniciativa de inovação, empreendedorismo, seja para trocar alguma informação, mas muito mais aprender também. Então, é a forma de nos conectar e a gente espera nos próximos dias estar com o prédio todo implantado e aberto para receber todo mundo lá no ExoHub aqui de Porto Alegre, junto com a Fevale. Legal, Michel. Te agradeço, então, de novo. Muito obrigado. Nós vamos continuar aqui com esse bate-papo pela Legal Expert, fazendo lives e tentando trazer conteúdo com pessoas qualificadas e conteúdo de qualidade para todo mundo que tiver interesse e condição de estar nos assistindo. Como o Michel também colocou, muita gente fazendo muito evento, muita atividade. Quem está em casa tem muito conteúdo de qualidade para consumir. A gente espera também estar trazendo um pouco desse conteúdo, trazendo um pouco de qualidade. E nesse mesmo horário, amanhã, 19 horas, a gente vai estar trazendo uma temática um pouco mais jurídica para conversar. A gente vai estar trazendo o professor Ederson Porto para falar um pouco do mundo todo das discussões tributárias e as consequências que podem acontecer no cenário Brasil, especificamente, em função da pandemia, em função de Covid-19, todas as discussões que já estão sendo geradas, ainda que de forma quase hipotética, mas algumas questões que o pessoal já está trazendo, não pagamento de impostos, diferimento de pagamento, como fazer, benefícios fiscais. Agora saiu uma outra questão envolvendo o Banco Central e os bancos públicos largaram aí
um outro comunicado tentando auxiliar pequenas e médias empresas nas questões de folha de pagamento, então a gente talvez consiga conversar um pouco sobre isso também, que faz parte desse universo, dessa loucura que a gente está vivendo Total. nesse momento. Então, e aproveito o Ederson, que é um monstro, sabe muito também, escreveu um livro sobre startups, né, sobre investimento em startups, dá uma provocada nele também. Vamos dar uma flertada forte com ele aqui. Então, Michel, te agradecendo de novo, pessoal. É isso, Muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta para conversar um pouco mais. Tá bom? Obrigado, Valeu. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.